Então, bom dia. Eu sou Alexei Moilebaev, pesquisador titular do Laboratório da Dinâmica dos Fluidos, no INPA, Instituto de Matemática por Aplicada. E hoje nós vamos conversar sobre turbulência. Turbulência, isso é uma das áreas de pesquisa do nosso laboratório e eu queria explicar um pouco o que é turbulência. Bem, vocês provavelmente já ouviram sobre turbulência em algumas situações. Acho que mais frequente você ouve no avião, quando o comissário disse que, por gentileza, mantenham-se sentados com cintos afavelados, pois estamos atravessando uma área de turbulência. Então, bem, vamos falar sobre o que é turbulência, como nós podemos reconhecer e caracterizar a turbulência. O que faz a turbulência funcionar, onde ela acontece. Ok, a turbulência tem a ver com fluxo de líquido ou fluxo de ar ou gás, e normalmente ela aparece quando esse fluxo é bastante forte, vamos dizer. Ok. Ou em outras palavras, quando a água está movimentada o suficiente rápido. Agora, tem dificuldade de ver a turbulência porque tanto ar como a água normalmente são transparentes e você não veja o que acontece com o movimento de fluido ou de gás quando você olha para a ar. Parece que não tem nada, mas mesmo assim tem ar e ele sempre movimenta. E essa movimentação é difícil de reconhecer. Agora, para reconhecer o que realmente acontece com o líquido ou com o ar, nós temos que fazer alguma coisa e a forma mais simples é adicionar tinta. Se você adiciona tinta na água, você veja como a tinta se move e, através disso, pode seguir o movimento de água, ver qual é a forma de movimento, qual a velocidade, etc. Então, vamos ver um simples exemplo que já é turbulência, que ocorre quando você mistura leite com café. Então, você coloca leite, ele começa a misturar e você veja que tem essas estruturas de leite aparecendo, alguns vórtices que se movimentam, aumentam, diminuem, criam outros vórtices, tem vórtice menores de menor tamanho, que você pode ver aqui, eles criam vórtices menores ainda e assim o movimento acontece. Então, isso você pode fazer também colocando qualquer tinta no rio e vendo como ela se propaga. Algo parecido você pode fazer no ar. Mas agora no ar, como você pode seguir o movimento de ar, você tem que colocar alguma fumaça ou nuvem. E através disso você pode ver movimento. Essa filmagem, por exemplo, aqui é uma filmagem rápida, de velocidade acelerada, sobre o movimento de nuvem perto de pedra. A filmagem é do lugar que se chama Pedra Bonita e o que você veja é Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. De novo, o que você pode ver é que tem várias estruturas grandes, médias, menores, muito pequenos, que são todos em movimento, um movimento irregular, indo para lá, para cá, somem, aparecem, etc. Isso também é turbulência. Agora, essa foto, o que é? Isso, assim, olhando para a foto, isso pode ser movimento de fumaça, pode ser movimento de água suja, mas de fato o que é? Isso é grande mancha vermelha no Júpiter. Isso é um vórtice na atmosfera de Júpiter, então em gás, que de fato tem tamanho alguns 3 vezes maior do que Terra. E, de novo, você pode ver
algo parecido. Claramente aqui tudo acontece muito mais lento, tem vórtices menores, maiores, muito pequenos, etc. E eles são movimentos daquela forma, totalmente irregular, mas tudo acontece na escala que muito grande. Então, bem mais começando de tamanho que mais do que a Terra e acabando com alguns vórtices que você já não pode ver, que pode ter tamanho de 1 milímetro. Então, tudo isso é fluxo turbulento e primeiro podemos ver por que fluxos de natureza tão distinta que um acontece no copo de café, outro na montanha e terceiro no escala de planeta, porque eles são todos similares. O que faz esse movimento de ser um movimento turbulento e de fato de ser um fenômeno, o mesmo fenômeno. Então não importa que o tamanho de fluxo é muito diferente, mas o fenômeno é o mesmo. Então, o que você pode ver em todos os três movimentos, o primeiro é que eles são multi-escala. Nós vamos falar um pouco mais do que isso, mas é importante que multi-escala quer dizer que tem movimentos de várias escalas. Por exemplo, aqui tem movimento de algumas estruturas que têm tamanho de 100 metros, outras menores de 10 metros, outra 1 metro, até mais ou menos de 1 milímetro. Então, tem todo esse espectro de vários tamanhos de movimento. Mesma coisa acontece em café, tem alguns movimentos grandes, tem menores, até também até mais ou menos milímetro. E mesma coisa acontece na atmosfera de Júpiter, só agora que esse fator de multi-escala é muito mais forte, porque ele começa com o tamanho de mais ou menos 40 mil quilômetros e acaba de 1 milímetro. Então, tem todos os tipos de movimentos, de todos os tamanhos que aparecem nesse movimento. Segundo movimento é não linear. Não linear quer dizer que tudo acontece com velocidade não constante e tudo propaga ao longo de curvas, que nada se comporta de forma linear ao longo de uma reta. Não tem retas aqui. A terceira propriedade, que também é o mesmo em todos os três casos, é que o movimento é desordenado. Desordenado quer dizer que não tem muita ordem, porque cada lugar você olha, tudo acontece de forma diferente. Cada parte de café você veja, tudo é diferente, e mesma coisa é tudo diferente aqui em turbulência em volta de montanha. A próxima propriedade que é esse comportamento imprevisível. E isso é muito fundamental. O que acontece é que, mesmo se você veja o que está acontecendo agora, é impossível de prever o que vai acontecer depois exatamente. Então, se um vórtice vai para a esquerda, o outro para a direita, se ele aumenta, se ele diminui, de fato, nosso conhecimento científico agora diz que, de fato, é impossível de prever exatamente o que vai acontecer, porque tem um grande fator de imprevisibilidade nesse processo. A próxima propriedade é que eles são difusos. Difusos que você pode ver bem nesse vídeo com nuvem, que quer dizer que aparece um pedacinho de nuvem, mas depois de um tempo ele some. Quer dizer, esse processo que se chama difusão. Ou que você tem um pedacinho de leite dentro de café, mas daqui a pouco ele vai completamente misturar, você não vai ver mais a fronteira entre leite e café. Isso é difusão. Então, eles são muito difusos e turbulência faz esse processo mais difuso ainda. E, finalmente, eles são dissipativos. Dissipativos quer dizer que, se você não colocar força, se você não misturar, não adicionar algum momento adicional, esse movimento vai parar daqui a algum tempo. Então, vai ser a energia que está em turbulência, ela sempre dissipa, ela some.
de fato, o que acontece é que ela vai para calor, mas o importante é que essa energia que está em movimentos grandes, ela diminui em tempo e você sempre tem que continuar misturando para manter essa turbulência. E turbulência faz esse processo muito mais forte, então ela dissipa, qualquer líquido dissipa muito mais rápido se tiver a turbulência. Inclusive, uma das razões no mar, porque o mar depois de tempestade acalma tão rápido é turbulência. Se não tivesse turbulência, ela não ia acalmar por um mês ou a mais. Mas turbulência faz o mar acalmar em horas ou em um dia. Ok, então nós caracterizamos esses três tipos que eu mostrei de turbulência e vamos agora um pouco entrar em mais detalhes. O que eu quero ver primeiramente é sobre dinâmica multi-escala. Então, como eu já falei, tem várias escalas aqui no movimento. Essa figura, eu vou lembrar que essa figura é uma foto de movimento turbulento em atmosfera de Júpiter. Então, essa mancha grande vermelha de Júpiter, que tem tamanho mais ou menos de 3 teras. E nesse movimento você pode escolher maior escala, então essa escala de tamanho de mancha. Então temos uma escala grande. Agora temos movimentos de escala menor, por exemplo, algo aqui no caroço dessa mancha, ou tem esse movimento menor aqui, menor no outro lado aqui, vamos dizer tipo 2, 3 vezes a menos. Mas isso não acaba, você pode ver movimentos menores ainda. Então aqui você tem em redor, em outros lugares. Depois, se você olhar com mais atenção, você pode ver movimentos de tamanho menor ainda menor. E o que acontece é que esse processo quase não acaba. Ele vai para escalas menores, até se você tiver um telescópio muito, muito bom, você poderia capturar uns movimentos até 1 milímetro. Então, tem movimentos entre tamanho de tera e 1 milímetro, e todos esses movimentos ficam em alguma interação entre eles. Tipo, o movimento maior, ele interage com movimentos menores, mudando o seu comportamento. Esses movimentos mudam comportamentos de escala menor, etc. E, ao contrário, todos os movimentos muito pequenos que acontecem em escala de milímetro, eles podem influenciar o que acontece em tamanho de 1 metro, em 10 metros, 100 metros, até de qualquer tamanho. Então, tem essa conversa entre todas as escalas que estão em turbulência que acontece o tempo todo. Então, cada escala conversa com cada escala através dessa cascata. Que ela não conversa por exemplo, o vórtice de tamanho de uma tera não conversa diretamente com o vórtice de 1 milímetro, mas ela conversa através de escalas intermediárias. Ela primeiro pode influenciar o que acontece no tamanho de 1 quilômetro, depois de 100 metros, 1 metro, 10 centímetros, 1 milímetro. Então, essa interação acontece o tempo todo em turbulência. E agora, para te ver algo mais concreto, nós vamos definir um número de Reynolds. O número de Reynolds, principalmente, é um número mais importante na teoria de turbulência. E esse número diz se o fluxo é turbulento ou não. E se o fluxo é turbulento, esse número diz quanto turbulento. Se essa turbulência é mais desenvolvida, menos desenvolvida, e quantas escalas aparecem nesse processo. Então, maior número de Reynolds, mais turbulento é o fluxo, e maior número de escalas aparece nesse comportamento.
Esse número de Reynolds você pode entender de forma muito fácil. É uma fração onde você multiplica L pelo U e divide por nu. Agora, o que é cada um desses números, L, U e nu? Então, ele é um comportamento típico de fluxo. Ele é o mais ou menos tamanho de todo o fluxo que você está observando. Em caso de copo de café, é um tamanho de copo. Em caso de nuvem perto de Pedra da Gávea, é tamanho de Pedra da Gávea. E o caso de mancha vermelha no Júpiter, é tamanho de mancha. Agora, o segundo número é velocidade típica do fluxo, U. De novo, U em caso de copo de café é velocidade em qual você mistura café. Em caso de turbulência na montanha, essa velocidade de vento, assim, típico velocidade de vento. E em caso de Júpiter, é uma velocidade típico de movimento de atmosfera de Júpiter. Agora, o terceiro número é muito importante, ele fica embaixo, em denominador. Isso é nu, que tem nome de viscosidade cinemática. Em outras palavras, isso é um atrito. É um atrito que sempre acontece dentro de qualquer líquido. Dentro de água, dentro de ar, etc. É o atrito porque se você começa o movimento para. E o movimento para porque tanto ar como água, ela não quer movimenta por sempre. Ela tem um pouquinho de atrito que cada vez, pouco a pouco, diminui a velocidade até velocidade vai ir para zero. Agora, essa grandeza de atrito ou viscosidade, ela é muito pequena, tá? Porque você pode ver que a água, quando ela movimenta por um período considerável até o parar, até ela para. A mesma coisa acontece com o ar. Se o ar começa a movimentar, tem que esperar bastante até ele acalma completamente. Isso está definido pelos números. Por exemplo, viscosidade de água é 0,0000001 metro quadrado por segundo. Então, ela é muito pequena. Então, a água tem que esperar muito tempo até a água parar. E a viscosidade do ar é também muito pequena, 0,00015, de novo, metro quadrado por segundo. Também muito pequena, mas maior do que da água. Não? Então, a viscosidade da ar é mais ou menos muito pequena, mas 15 vezes maior do que da água. Isso quer dizer porque, de fato, o ar para mais rápido. Não? Se você começa, por exemplo, você veja fumaça, ela movimenta, mas ela vai parar mais rápido do que o mesmo movimento se ele começar na água. Então, nós temos essa fração onde em cima você tem o comprimento típico vezes velocidade típica e embaixo essa grandeza viscosidade, ou atrito. Então, maior, intuitivamente, claro que maior tamanho de fluxo, maior velocidade, mais forte pode ser turbulência, porque os vórtices são maiores, viscosidades são maiores e mais forte é a turbulência. Agora, se o atrito na água fosse muito grande, o atrito sempre age contra a turbulência. Tá? Maior atrito, menor turbulência. Por isso, esse atrito fica em denominador. Tá? Então, você divide um por outro. E o nosso conhecimento científico diz que, dependendo de situação, a turbulência começa quando o número de Reynolds se torna grande, normalmente maior do que 1000, mais ou menos, pela ordem de grandeza. Depende. Então, em alguns casos, suficiente 100, 200, em outros casos você precisa 2000, mas de qualquer jeito, esse número tem que ser muito, muito grande para ver a turbulência. E agora que nós estamos entendendo essa grandeza, nós podemos simplesmente calcular em qual situação nós temos turbulência e se essa turbulência for mais forte ou menos.
Vamos começar com esse número de Reynolds em copo d'água. Comprimento típico do fluxo é tamanho de copo, tá? 10 centímetros ou 0,1 metro. Velocidade típica do fluxo é a velocidade de leite que está rodando dentro. Também podemos colocar 10 centímetros por segundo. Tá? Então, é 0,1 metro por segundo. E velocidade da água, eu já falei o que é. Esse número muito pequeno, 0,000001. E agora vamos colocar esses valores na fórmula de número de Reynolds. Então, 0,1 vezes 0,1 dividido pelo 0,00001, que fica 10.000. 10.000 é número de Reynolds para copo de café e, obviamente, é um número muito grande. Então, número muito grande, então, já imediatamente nós podemos dizer que sim, nós temos turbulência no copo de café. E você pode calcular, por sua própria conta, o número de turbulência para outros tipos de movimento. E você pode ver que maior objeto, maior fluxo, maior número de Reynolds. Então, esse copo de café está dando Reynolds 10.000. Então, já no copo de café, nós temos muitas escalas envolvidas. Então, 10.000 quer dizer que tem maior número de Reynolds, mais escalas envolvidas no copo de café. Aqui, mais ou menos, o movimento começa com tamanho de 10 centímetros e acaba de tamanho de 1 milímetro ou menos. Então, tem várias escalas nesse comportamento, mas se você calcular o número de Reynolds para movimento de ar em torno de pedra da Gávea, você vai encontrar o número de Reynolds, o que é 100 milhões, muito mais ainda. E isso quer dizer que a turbulência em volta de pedra da Gávea é muito mais forte, muito mais desenvolvida. Isso quer dizer que tem muito mais escalas que começam de 100 metros e acabam de 1 milímetro, que estão envolvidos de forma muito complexa nesse tipo de comportamento. E agora, se você calcula o número de Reynolds para a atmosfera de Júpiter, você vai obter esse número absurdamente enorme. Então, aqui tem 13 zeros. 1 com 13 zeros. É um número muito, muito grande. Isso quer dizer que já a complexidade dessa turbulência é incrivelmente grande. Então, tem tantas escalas, de alguma escala que é milímetro para outra escala que 3 vezes o tamanho de Terra, e todos se interagem, todos movimentam e todos ficam em alguma interação entre eles. Então, nós temos comportamento tão complexo de todo esse fenômeno. Agora você pode continuar a ver se você tem turbulência ou não tem turbulência em outras situações da nossa vida, ou que você pode ver em redor. Por exemplo, tenta calcular o número de Reynolds de movimento de água em torno de uma pessoa nadando. Se você calcula o número de Reynolds, você vai ter mais ou menos 40 milhões. Número bem grande, então fluxo de água em torno de uma pessoa nadando é turbulento. Outro exemplo é avião. De novo, avião voando você não veja turbulência, porque normalmente o ar é transparente. Ar transparente você não pode ver o que acontece com o ar. Aqui nessa foto você pode ver o movimento de ar onde a fumaça foi adicionada. Foi colocada a fumaça aqui embaixo e, seguindo o movimento de fumaça, você pode ver como movimenta o ar. E você pode ver que, primeiro que você pode colocar o número de Reynolds. Número de Reynolds, calculando assim, você vai ter 10 milhões. Então, muito grande é turbulência. E se colocar a fumaça, você pode ver toda a complexidade que começa com um vórtice grande e depois, quando o avião passar, você vai ver toda a formação de várias estruturas menores que acontecem nesse processo turbulento. A outra situação é, por exemplo, baleia. Baleia está nadando, parece que ela está nadando no água e a água nem se movimenta.
mas calculando o número de Reynolds, você vai obter algo absolutamente muito grande, 300 milhões. Isso quer dizer que o comportamento de fluxo de água atrás de baleia é muito turbulento. Então, se você por um dia conseguir colocar um pequeno parção de tinta atrás de baleia, você vai ver toda essa complexidade de fluxo. E o último exemplo, navio. Atrás de navio, isso você às vezes pode ver, que tem fluxo turbulento e se calcular o número de Reynolds, você vai obter esse valor que eu acho que é 50 bilhões. Também número muito grande. Ok, eu vou acabar um pouco com parte científica. Então, nós temos esse comportamento muito grande que pode acontecer em qualquer líquido, na atmosfera, no gás, na atmosfera de planeta, no ar, no rio, no mar, no copo de café ou em tubo. É interessante que todos esses movimentos eles podem ser descritos pela uma única equação. Essa equação que está aqui, que talvez é difícil de entender para todo mundo, mas o que é importante é essa pequena equação, ela determina o movimento de todas essas situações, de todos os casos que eu acabei de mostrar em cima, está determinada pela essa equação, que tem nome de equação de Navier-Stokes. A equação de Navier-Stokes tem mais ou menos 200 anos que já está conhecida, e essa equação apareceu como uma pequena modificação de equação de Euler. A equação de Euler também que tem forma parecida, que foi descoberto acho que mais ou menos 260 anos atrás. Então já tem um longo histórico dessas equações. A diferença é muito pequena. A diferença é que na equação de Navier-Stokes tem um pequeno termo onde esse número de Reynolds que nós estávamos falando antes entra. Ele entra como 1 dividido por Reynolds. Eu lembro que Reynolds é um número muito, muito grande, então 1 dividido pelo Reynolds é um número muito, muito pequeno. Então, a diferença de equação de Navier-Stokes é esse termo que parece absurdamente pequeno, mas, de fato, esse termo é extremamente importante. Isso gera uma mistério, tanto em matemática como em física, como resolver essa equação, como entender essa equação e, através dessa equação, como entender a turbulência. Então, o que eu vou acabar, eu vou mencionar alguns problemas grandes de ciência moderna relacionados com a turbulência. Primeiro, que talvez vocês já ouviram que existem problemas chamados problemas de milênio em matemática. Então, no início de milênio, foram escolhidos 7 problemas em matemática como uns problemas grandes que são muito importantes para ser resolvidos durante o próximo século. Um desses problemas está resolvida, e um dos problemas que ainda não está resolvido é justamente esse problema de equação de Navier-Stokes. Esse problema de aquela equação pequena e compacta, como resolver essa equação e mais do que isso, como provar que solução existe único. Então, esse problema ainda, mesmo que a equação já existe mais de 200 anos, o problema ainda não foi resolvido e está considerado como o maior problema de matemática para o próximo século. O outro lado desse problema foi colocado pelos físicos. E, por exemplo, citando um físico muito famoso como Richard Feynman, ele falou que o problema não resolvido mais importante da física clássica é desenvolver a teoria do movimento turbulento. Então, como através dessa equação desenvolver a teoria que explica toda essa complexidade do movimento de ar ou de água que nós estamos observando todo dia, ou que está em torno de nós todo dia, mas não podemos ver porque tudo é transparente. Mas
Então, tem tanto um problema grande em matemática como um problema grande em física sobre a turbulência. Então, concluindo, o que podemos dizer? Que a turbulência aparece. Ela aparece em toda parte, todo o tempo do nosso redor. Ela sempre está em volta. O problema é que geralmente não o vemos, tá? Porque tudo é transparente, não dá para ver que um movimento tão complexo está acontecendo o tempo todo em volta de nós, inclusive em copo de café, em ar, você andando pelo corredor, o ar movimenta de forma turbulenta, o rio passando, tudo é turbulento, no mar, e tudo é turbulento. Não sempre, mas turbulência está presente, e essa turbulência pode ser quantificada pelo número de Reynolds, que vocês agora podem calcular para qualquer exemplo de fluxo que você olha. Você olha no fluxo, você pode calcular o número de Reynolds e decidir se fluxo é turbulento ou não, e se a turbulência é muito desenvolvida ou pouco desenvolvida. E, finalmente, ainda não entendemos a turbulência. Ainda não existe uma teoria satisfatória, nem do lado de matemática, nem do lado da física, que explica todo o mistério do movimento turbulento. Então, assim eu vou acabar. Muito obrigado. Também tenho agradecimento para nosso ex-aluno do IMPA que ajudou com palestra, com preparação de slides, e o que eu posso dizer é que a turbulência é um fenômeno muito interessante, que talvez vocês um dia podem chegar e explicar, tá? Estudar e explicar. Obrigado.